Um aviso do futuro. A história de Alexander Smith. Em 2018, uma história fascinante sobre um homem chamado Alexander Smith começou a circular na internet. Esse homem enigmático afirmava ter participado de um experimento secreto envolvendo viagem no tempo e dizia ter visitado um futuro distante, o ano de 2087-2118. Sua história causou alvoroço. Alguns a descartaram como ficção, enquanto outros acreditaram que era um verdadeiro alerta sobre o que aguarda a humanidade. Smith revelou que fazia parte de um projeto governamental ultra secreto focado em explorar a possibilidade de viagens no tempo. Os experimentos eram conduzidos sob extrema confidencialidade e nenhum dos participantes podia divulgar qualquer detalhe. Segundo Smith, em um determinado dia, ele foi escolhido para ser enviado 100 anos à frente no tempo. Ele descreveu a jornada como uma experiência extraordinariamente estranha e aterrorizante. A transferência foi acompanhada por uma desorientação intensa e uma sensação peculiar de ser rasgado pelo tempo e espaço. Quando recobrou os sentidos, encontrou-se em um mundo totalmente diferente. Não era apenas outro século, era uma realidade onde a tecnologia havia alcançado níveis inimagináveis, mas a humanidade havia pagado um preço alto por isso. Smith disse que a primeira coisa que viu foi uma gigantesca cidade futurista. Arranha-céus se erguiam acima das nuvens e veículos aéreos se moviam livremente entre os níveis da metrópole. Telas holográficas enormes em edifícios exibiam anúncios e mensagens, enquanto as ruas estavam cheias não apenas de pessoas, mas também de robôs humanoides. A inteligência artificial desempenhava um papel central na sociedade, gerenciando o transporte, regulando o consumo de energia e até tomando decisões políticas importantes. No entanto, por trás desse brilho tecnológico, havia uma história complexa e perturbadora. Smith afirmou que meados do século XXI foram um período de mudanças catastróficas. O aquecimento global, que muitos ignoraram no início do século, trouxe consequências devastadoras. Enchentes massivas destruíram cidades costeiras. Um calor sem precedentes tornou muitas regiões inabitáveis. E a escassez de água e alimentos desencadeou conflitos e migrações em larga escala. Para sobreviver, a humanidade foi forçada a se unir e a focar na resolução de problemas globais. No futuro, que Smith testemunhou instalações gigantes de controle climático, regulavam o clima, estabilizavam temperaturas e purificavam o ar. Essas tecnologias salvaram o planeta, mas exigiram sacrifícios. Por exemplo, indústrias de massa responsáveis por poluição ambiental foram quase completamente eliminadas. As pessoas passaram a usar energia renovável. E até os alimentos eram produzidos em laboratórios para minimizar o impacto na natureza. A inteligência artificial tornou-se uma parte inseparável desse mundo. Segundo Smith, os robôs não apenas realizavam tarefas antes feitas por humanos, mas também foram integrados à sociedade. Alguns pareciam pessoas comuns e era quase impossível distingui-los de humanos reais. As máquinas haviam avançado a um ponto em que, em alguns casos, superavam os humanos em lógica, raciocínio e até emoções. Isso levantava inúmeras questões éticas, mas, segundo Smith, a humanidade havia aprendido a coexistir com a IA. Um dos detalhes mais memoráveis de sua história foi uma fotografia que ele afirmou ter trazido do futuro. A imagem supostamente mostrava uma metrópole futurista com carros voadores e arranha-céus alcançando o céu. No entanto, a fotografia era borrada e pouco clara. Quando questionado sobre por que a imagem parecia assim,
Smith explicou que era um efeito colateral do deslocamento temporal em objetos físicos. A história de Alexander Smith gerou debates acalorados. Algumas pessoas tentaram encontrar evidências que sustentassem suas alegações, enquanto outras zombaram abertamente dele. Especialistas em física e tecnologia analisaram os detalhes de sua narrativa, encontrando tanto pontos que coincidiam com teorias científicas reais quanto numerosas inconsistências. Por exemplo, o conceito de instalações de controle climático e carros voadores era discutido por cientistas, mas nenhuma dessas tecnologias havia sido concretizada. O aspecto mais importante da mensagem de Smith era seu alerta. Ele disse que muitos dos problemas que a humanidade enfrentaria no futuro tinham suas raízes no nosso presente. Se ignorarmos a ameaça das mudanças climáticas, as consequências serão catastróficas. Suas palavras soavam como um apelo direcionado a todos. O futuro não está definido. Tudo depende das escolhas que vocês fazem hoje. Após seu aparecimento repentino, Alexander Smith desapareceu tão misteriosamente quanto havia surgido. Ninguém sabia de onde ele veio ou para onde foi. Ele era realmente um viajante no tempo ou apenas um contador de histórias habilidoso tentando chamar a atenção para questões globais? Essa pergunta permanece sem resposta.